Bem, com muito prazer recebendo mais uma vez no meu canal o senador Alessandro Vieira, de Sergipe. E não sei se vocês sabem, né? Foi bastante noticiado, o senador acabou sendo contaminado pela Covid-19, passou uma situação extremamente difícil e já está agora na linha de combate aí, em defesa da cidadania nesse momento dramático que o Brasil está vivendo com 300 mil mortes. Senador, primeiro agradeço a gentileza do senhor nesse momento de recuperação ter me atendido. Muito obrigado mesmo. E eu queria, por favor, que o senhor fizesse, que fosse possível, um relato do que significou para o senhor quando o senhor foi contaminado pela Covid-19, a internação e como o senhor está agora. Obrigado, Vila, pelo espaço, pela oportunidade. Eu me contaminei juntamente com o senador Major Olímpio, que infelizmente não se recuperou, o senador Lazier Martins e mais alguns assessores, 4 ou 5, durante a semana de trabalhos em Brasília. Apesar dos cuidados, infelizmente, a contaminação aconteceu. Tive que ficar internado 12 dias em tratamento intensivo. Graças a Deus não precisei ser entubado, mas ainda estou em recuperação. A expectativa é que no mínimo 2 meses para que eu possa ter a recuperação da capacidade respiratória adequada. O comprometimento foi de 50% dos pulmões. E mesmo com a alta, o comprometimento continua, porque a recuperação da Covid ela é muito lenta. Ela demanda toda uma assistência, todo um atendimento. E apesar da recomendação médica de me afastar do trabalho por mais tempo, porque realmente falta fôlego, a urgência do Brasil exige que a gente tente retornar, mesmo que parcialmente. O momento é muito grave e qualquer um que tenha tido a decência de conversar com um médico, um enfermeiro, um técnico, botar o pé no hospital, tem esse retrato da realidade. A situação é desesperadora. Você não tem leitos, você tem hoje um risco elevadíssimo de falta de medicamentos básicos e isso gera um cenário nacional de caos. A gente está tentando colaborar na solução desses problemas através do trabalho do Senado e através desse contato com a sociedade, que gente como você, muito qualificadamente, facilita. Senador, eu sei que é uma questão da esfera pessoal, mas são tantos e tantos, são milhões que acabaram se contaminando com a Covid-19. O senhor acabou perdendo, salvo engano, 11 quilos, é isso? Isso. Eu nunca fui gordo, coisa parecida, perdi 11 quilos, praticamente tudo de massa magra, então a fraqueza é muito grande. Todo mundo que vai e precisa ficar internado tem esse tipo de prejuízo. Eu tive a felicidade de um atendimento médico muito qualificado e a graça de Deus de não ter nenhum tipo de agravamento em outros órgãos, porque as pessoas imaginam que Covid é só uma pneumonia, coisa que o valha. Não, ataca tudo. Ataca o sistema nervoso central, o coração, e graças a Deus eu não tive esse comprometimento, pelo menos não em nível preocupante, e isso permitiu que eu tivesse essa graça de enfim, ter alta, estar com a minha família, fazendo um processo de recuperação intensiva, fisioterapia. Cada sessão de fisioterapia com atividades mínimas, corriqueiras, parece que eu tive que correr uma maratona. Mas eu só posso agradecer a Deus pela oportunidade. Senador, como é que o senhor avalia a atuação do Jair Bolsonaro no combate à pandemia? É um escândalo, né? Eu tenho colocado, e acho que isso precisa ser compreendido pelas pessoas. Lá no começo da pandemia, o governante errar era compreensível, porque é uma doença nova, ela vai levar ainda muitos anos sendo estudada. Você teve no começo da pandemia, há um ano atrás, uma divergência na abordagem. Então, alguns países, Reino Unido, Suécia, adotaram a estratégia da contaminação livre, buscando uma chamada imunidade de rebanho. Acho que todo brasileiro lembra dos discursos do Bolsonaro falando na gripezinha, que ia matar 500, 600 brasileiros. Isso não foi de graça, você teve, infelizmente, uma assessoria de gente incompetente. Só que o tempo passou e todos os outros países entenderam a realidade e mudaram a abordagem. E o Brasil não, o Brasil continuou. Bolsonaro, ao longo desse um ano, sabotou a questão da vacina. Não adianta mentir agora, contratar propaganda milionária, fazer pronunciamento de rádio. Ele passou um ano sabotando a vacina, retardando aquisições, desmoralizando ou tentando desmoralizar os profissionais.
a falta do auxílio emergencial, o retardo no auxílio emergencial, deliberadamente força o cidadão a ir para a rua para se contaminar. Isso foi visto claramente ao longo desse um ano, e a consequência é essa, uma pandemia em total descontrole, né? Batendo recordes. Hoje o Brasil responde por 1/3 das mortes diárias no mundo, e é um quadro trágico, e tem ligação direta com o Bolsonaro, infelizmente. Eu gostaria muito que fosse o contrário. Eu gostaria muito que o presidente da República tivesse assumido a responsabilidade e tivesse feito aquilo que qualquer gestor competente deve fazer. Porque a gestão pública, ela não é do umbigo do gestor. Ele não foi eleito rei do Brasil. Ele foi eleito presidente do Brasil. Inclusive com meu voto no segundo turno. Voto do qual hoje, infelizmente, eu me arrependo. Porque a Constituição Federal estabelece critérios para a gestão pública. Razoabilidade, eficiência, economia, respeito à vida em primeiro lugar. E ele rasgou tudo isso em prol de orientações de grupos de WhatsApp, de corrente de malucos. Gente criminosa, como o deputado Osmar Terra, não tem outro nome, criminoso. Um cidadão que é médico e continua até hoje falando no sentido de desmoralizar o distanciamento, desmoralizar a vacina, por vaidade, por vantagem eleitoral, por desespero eleitoral, porque parece que no Brasil um gestor botar o pé no chão e a mão na consciência e pedir desculpas porque errou, como Boris Johnson fez na Inglaterra. Ele pediu desculpas, olha, eu estava pensando de um jeito, estava errado, vou mudar. Hoje lá eles já vacinaram mais da metade da população adulta. A gente poderia ter feito a mesma coisa, porque você sabe, porque é um profissional de imprensa qualificado, o Brasil é um país que tem vocação para vacinação. Nós sabemos fazer isso. Se tivéssemos contratado a tempo, você não teria talvez sequer o surgimento de variantes como a chamada variante de Manaus. Perigosíssimo. Então esse cenário de descontrole, ele se aprofunda. A gente tem aqui esforço da sociedade, de setores da política, para que se volte para uma boa gestão. Sempre é uma esperança a substituição do ministro da Saúde. Pelo menos hoje o ministro é um cidadão que sabe o que é saúde. O general Pazuello não tem a menor ideia. E a gente tem a expectativa, mas, lamentavelmente, ainda vamos enterrar milhares de brasileiros, e uma parte dessa conta é da má gestão do governo Bolsonaro. Senador, ontem teve a reunião em Brasília, presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do STF, o próprio Jair Bolsonaro, e somente pena com alguns governadores. Eu imaginei que ia convocar os 27 governadores, mas isso não ocorreu. Como é que o senhor avalia sucintamente essa reunião? O senhor acha que, o senhor sai, pelos resultados, o senhor está otimista, pessimista, realista? Qual é a sua avaliação? É uma reunião que acontece com 1 ano de atraso e 300 mil mortos de atraso. Essa é a primeira constatação. Segundo, é uma reunião que tem um risco muito grande de descambar apenas para mais um embuste marqueteiro para tentar dividir responsabilidades, retardar responsabilizações. O presidente do Senado, de uma forma muito corajosa, de boa vontade, assumiu um papel de coordenação e articulação com os governadores. Só que ele não tem ferramentas para isso. A gestão é do executivo. O máximo que nós podemos fazer como legisladores é aprovar a legislação e cobrar. E isso é insuficiente, nós sabemos, para fazer com que chegue na ponta remédio, vacina, leito, capacitação. Infelizmente, a gente não tem nenhuma expectativa muito positiva desta ação. O que nos gera uma expectativa positiva é o fato de que nós teremos, apesar desse conjunto de erros, provavelmente lá para o mês de maio ou junho, um volume de vacinas disponibilizadas suficiente para reduzir de forma mais firme a curva de contaminação. Seria muito melhor se o governo federal assumisse essa coordenação através da orientação científica, técnica dos profissionais da área de saúde, especialmente da parte de epidemiologia, para que se verificasse que nós temos que ter, sim, iniciativas de restrição de contato social, com cuidado, bem pensado, protegendo a atividade econômica, mas é essencial. Mesmo países que estão em escala avançada de vacinação, como Chile, como Israel, estão utilizando esse tipo de ferramenta, porque é assim que a ciência manda trabalhar. E eu repito, usar a ciência na gestão não é uma escolha do gestor público brasileiro, é uma imposição legal. Tem que ser assim, porque isso vai fazer a diferença entre milhares de vidas perdidas ou não. Entre você ter, por exemplo, um risco imenso
da contaminação acelerada facilitar o surgimento de novas variantes do vírus que eventualmente cheguem a escapar da vacina. Você imagina a tragédia se a gente tiver que lidar em massa com a contaminação por uma cepa de vírus que é imune às vacinas que nós temos. Isso joga fora o esforço de 2 anos. Exato. Duas questões breves que eu não quero abusar do senhor. Flávio Bolsonaro, o senhor até respondeu, e é uma coisa inacreditável, nessa semana, senador, filho do presidente da República, só para lembrar quem nos acompanha, tuitou outra vez falando em tratamento precoce, falando em vacina chinesa. Como é possível, nesse momento, inclusive no Senado Federal, eu sei que a democracia exige a convivência de contrários, mas aí nós estamos no outro campo, no campo da morte e não da vida. E o senhor respondeu, eu queria que o senhor, por favor, tecesse algumas considerações sobre a fala do senador Flávio Bolsonaro. Infelizmente, o senador Flávio Bolsonaro e vários setores do governo, da família Bolsonaro, insistem no discurso de mentira. Eles colocam em primeiro lugar o interesse pessoal deles, político, numa narrativa. Eles não têm humildade para reconhecer o erro. Eles aparentam não ter capacidade intelectual para entender o tamanho da gravidade do erro. Então, o que eu cobrei do senador Flávio, e eu não gosto dessa questão do confronto desnecessário, porque a gente tem que estar focado em salvar vidas, mas o que eu cobrei, porque é um compromisso meu e é um compromisso reforçado por conta da tragédia que a gente está vivendo, é que a gente não pode viver de mentiras. E essa turma vive de mentira. É uma em cima da outra. Eles repetem o tempo inteiro mentiras, pensando que com isso conseguem fidelizar um grupo lá de 15%, 20%, que garante um sucesso eleitoral no pleito de 2022. O que eu convidei o senador Flávio é que ele largue um pouco a mansão dele de 6 milhões de reais e vá visitar um hospital. É simples. Vá visitar um hospital, vá conversar com as pessoas. Os médicos com quem eu conversei, enfermeiros, técnicos, todos, eles estão vivendo uma situação de desespero, porque eles estudaram a vida inteira para salvar vidas e hoje estão sujeitos a um quadro onde eles não têm ferramentas para fazer isso, porque o volume de internados supera a capacidade, em qualquer hospital, no Brasil inteiro. Então, essa irresponsabilidade, essa falta de senso de respeito à vida, ela tem que ser combatida. Gostaria que o senador, que todos nós pudéssemos sentar e racionalmente buscar soluções. Mas se o caminho dessa turma vai ser ficar martelando mentiras, o meu vai ser ficar martelando verdades. A gente tem que mostrar para o cidadão, a gente tem que fazer uma espécie de risca no chão. Do lado de cá está o pessoal que defende a vida, do lado de lá está um bando de malucos que só querem defender voto, radicalização e vantagens pessoais na política. Isso tem que ser rejeitado com todas as forças. Uma última questão, senador. O seu estado aí em Sergipe, como é que está enfrentando a pandemia? Nós somos o menor estado da federação. A gente tem hoje uma fila de ocupação nas UTIs, infelizmente. Nós temos uma média de mortos crescente, um dos estados que vem tendo proporcionalmente o maior número de mortes em progressão. O governador do estado vem aplicando algumas medidas de redução de circulação, mas com muitas dificuldades, porque a população hoje rejeita muito. Esse conjunto de mentiras e desinformação criou um quadro de descrédito geral, as pessoas não sabem como se comportar, e infelizmente a gente tem perdido aqui conhecidos, amigos, eventualmente parentes, para essa doença que é gravíssima e que tem desdobramentos. A turma que está saindo de internação, ela precisa de acompanhamento posterior, e o SUS não consegue oferecer. Eu sei porque eu estou fazendo exame de sangue toda semana, exames de controle, enfim, toda uma coisa, porque várias pessoas estão saindo do hospital e agravando em seguida, porque o vírus causou danos à sua estrutura vascular, por exemplo. Sergipe vem tentando reagir, a gente está fazendo um esforço para mobilizar recursos de bancada para que se possa adquirir mais vacinas, agora que os estados e municípios podem fazer as compras diretas. Um programa de vacinação intensivo, num estado como Sergipe, cortaria essa curva de contaminação de uma forma muito rápida. Isso garantiria retomada de atividade econômica, retomada de condições de atendimento de saúde. Só que tudo é muito lento e insuficiente, infelizmente insuficiente. Essa é a melhor descrição do que a gente passa hoje em Sergipe, eu acho que no Brasil inteiro. Senador Alessandro Vieira, eu queria agradecer a gentileza do senhor, desejar
uma pronta recuperação. Sei que o senhor está passando, milhares e milhares de brasileiros, né, estão passando. Lembrar que o Senado Federal perdeu 3 senadores pela Covid-19, é uma tragédia, uma situação dramática, a maior crise sanitária da história do Brasil. Então, desejo ao senhor um pronto restabelecimento e, numa outra oportunidade, voltamos a conversar. E agradeço mesmo, reafirmo, nessa situação, o senhor ter nos atendido e exposto, e que está trabalhando, né? Quer dizer, e colaborando nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço aí para todo mundo, saúde e se cuidem.